Chegou a semana de estreia dos times brasileiros na Copa Libertadores de América. Nessa terça-feira, o Corinthians abre a participação dos clubes brasileiros na maior competição de clubes da América do Sul. Viaja até La Paz para enfrentar o Always Ready. Esse é o tema do vídeo de hoje. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se por favor e acompanhe a análise sobre Always Ready e Corinthians. Na verdade, um panorama sobre o time boliviano que vai para a sua segunda disputa seguida de Copa Libertadores, a terceira em sua história, e que vai desafiar o Corinthians na fase de grupos da Copa Libertadores. O Always Ready que é sediado em La Paz, mas que não vai poder usar o seu estádio, o estádio municipal de El Alto, por conta de falta de refletores, né? O estádio não tem iluminação artificial e, portanto, não vai poder jogar no seu distrito. Vai ter que recorrer ao estádio Hernando Siles, um estádio mais velho, né? Desde os anos 30, e o estádio que é usado para os principais jogos dos times bolivianos que estão em La Paz. No caso, o Strongest, Bolívar e agora o Always Ready. E o grande desafio para o Corinthians, né? Que ficou 9 dias sem jogar. Corinthians que foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista para o São Paulo e teve esse tempo aí para se preparar. Primeiro, para a estreia da Libertadores, claro. Segundo, para se adequar às ideias do Vitor Pereira e tentar ali absorver muito do que ele ainda não conseguiu passar pela escassez de tempo. E num terceiro ponto, talvez o principal de todos eles, conseguir melhorar a questão física, né? Corinthians, por ter jogadores experientes e tecnicamente bons, tentou adequá-los todos juntos no mesmo time. Juliano, Paulinho, William, Renato Augusto. Roger Guedes é mais jovem, é uma das estrelas, mas é um pouco mais jovem, joga mais à frente. Mas a questão física foi um dilema para o Corinthians e continuará sendo à medida que a maratona de jogos for sendo mantida, né? No mês de abril, o Corinthians já começa com a Copa Libertadores e terá a disputa de 3 competições. Vai estrear na Copa do Brasil, vai estrear no Brasileirão e também na Libertadores. Então a gente vai tentar entender aí de que forma que o Vitor Pereira vai conseguir colocar suas ideias em prática sem machucar tanto o elenco, né? O elenco do Corinthians que talvez seja um pouco curto para essas disputas todas, talvez tecnicamente ali faltem algumas peças de reposição, mas é este elenco que o Corinthians tem e é com ele que o Corinthians vai tentar o bicampeonato da Copa Libertadores. 10 anos depois de conquistar a primeira Libertadores lá em 2012, com Cássio sendo um dos destaques, com Emerson Sheik sendo outro destaque, aquele time do técnico Tite, que aliás tem a disputa da Copa do Mundo no final do ano. Mas bem, o vídeo de hoje é para analisar o Always Ready, trazer alguns detalhes sobre a equipe de La Paz, para você, torcedor corintiano que acompanha o canal, ter aí mais detalhes, mais subsídios para tentar entender se o desafio do Corinthians é só técnico ou se é só a questão da altitude. Primeiro, a questão da altitude vai ser um tema. O Corinthians vai disputar o jogo, conforme eu disse, no estádio Hernando Siles, mas poderia ter que disputar num estádio que fica ainda mais alto lá em La Paz. Com perdão do trocadilho, evidentemente, porque o estádio que manda os jogos do Always Ready se chama Municipal de El Alto. El Alto é um distrito lá de La Paz, que fica localizado a 4.095 metros de altura. Segundo o Guinness Book, é o segundo estádio com a maior altitude do mundo, né? Só fica atrás do estádio Alcides Carrión, que fica no Peru, 4.378 metros de altura. Mas, por conta da ausência de iluminação artificial lá no estádio de El Alto, o Always Ready precisa, nas competições internacionais, mandar os seus jogos no Hernando Siles. Então, menos mal, o Corinthians teria ali mais 500 metros de altitude, né? Se jogasse em El Alto, vai jogar em La Paz, que fica só, entre aspas, a 3.660 metros de altura. Bem, sobre o Always Ready ainda, segunda Libertadores da equipe boliviana, de forma consecutiva, é a terceira na história. Eles jogaram em 68, não venceram nenhum jogo. Em 2021 voltaram a disputar a Copa Libertadores, depois de terem conquistado o campeonato Apertura lá na Bolívia, né, que é dividido em Apertura, Clausura, dividido em grupos também. São 14 grupos divididos em 14 times, 16 times, melhor dizendo, divididos em 2 grupos de 8. E o Always Ready aí, na segunda Libertadores de forma consecutiva, tenta avançar da fase de grupos, né? O time que, quando foi
adversário do Internacional, não perdeu para o Internacional em 2 jogos, ganhou na altitude 2-0, empatou 0-0 no Beira-Rio e vai tentar aí fazer história desbancando os 2 maiores times, os favoritos, na minha opinião, e os 2 principais times aí deste grupo, que tem Boca Juniors, para mim vai disputar com o Corinthians a primeira colocação, e o Deportivo Cali, campeão colombiano, time do Rafael Dudamel. Bem, o Always Ready tem aí a sua terceira participação na Libertadores, mas o momento do time não é dos melhores. O Always Red está em 10º lugar no Campeonato Boliviano, perdeu no final de semana para o Blooming por 1-0 e disputou ali a partida com jogadores jovens, né? Com jogadores que são ali do time, no time sub-23, podemos classificar assim, time que não tem lá os seus principais jogadores, que foram preservados justamente para tentar vencer o Corinthians nessa estreia de Copa Libertadores. Eles lá na Bolívia, conversei com 3 jornalistas bolivianos a respeito, e lá a expectativa deles é tentar fazer os 9 pontos em casa, tentar conquistar as 3 vitórias contra Corinthians, contra Boca Juniors e contra Deportivo Cali, e depois tentar beliscar alguma coisa fora, especialmente contra o Deportivo Cali, que acabou ali desfazendo o seu time em relação à temporada em que foi campeão, a temporada passada. O Always Ready também fez ali uma reformulação no seu elenco, cerca de 75% do elenco foi reformulado para essa disputa da atual temporada, e é um time que também tem um novo treinador, né? O técnico agora, o Eduardo Vichegas, foi campeão do Campeonato Boliviano, o Apertura, em 2020, ele saiu, e o técnico do Always Ready até então, até o início da temporada, e durou muito pouco tempo a passagem, foi de Eloco Abreu, Sebastián Eloco Abreu, ex-jogador do Botafogo e de 1 milhão de clubes, uruguaio que teve um problema ali, uma divergência com a diretoria do Always Ready. Ele foi contratado, ficou 4 jogos, perdeu 2, empatou 1, venceu 1, e aí teve uma contradição ali num jogo contra o Bolívar, né, que é um dos principais times da Bolívia, uma derrota de 3-0, ele acabou indo para o Uruguai, saindo da Bolívia para o seu país natal alegando, né, questões pessoais. Não caiu muito bem, o presidente do Always Ready decidiu por tirá-lo e trazer de volta o Vichegas, né, o técnico Eduardo Vichegas, que chegou e ainda está tentando se ajustar à equipe, né, está tentando ali reformular a forma de jogo. Eu até questionei um dos jornalistas bolivianos que eu citei há pouco, sobre de que forma que o Always Ready joga. E ele disse que ainda não está definido o padrão de jogo, porque ainda ele está tateando, está conhecendo algumas peças e tudo mais, então o Always Ready aí tem uma dinâmica meio comprometida. Mal comparando, é um estágio semelhante ao do Corinthians, né? Porque o Corinthians contrata o Vitor Pereira no meio da disputa do Campeonato Paulista, depois que o Silvinho foi demitido na derrota para o Santos. O Fernando Lázaro fez ali um trabalho de transição, e aí chegou o Vitor Pereira, mas ele já chegou depois da pré-temporada, com o campeonato rolando e tal, ele não teve tempo para adaptar as peças, para entender, tanto que nessa semana que ele teve 100 jogos, ele fez vários testes, testou linha de 4, testou linha de 3 zagueiros e tudo mais. Enfim, tá fazendo testes com o campeonato rolando, ou estava enquanto rolava o Campeonato Paulista. O caso do Always Ready é mais ou menos este. O Eduardo Vichegas, como eu disse, foi o campeão com o Bolívar em 2020 e tem peças que são conhecidas do futebol brasileiro no seu time titular. Os jogadores que foram poupados no final de semana, mas são nomes conhecidos aqui no futebol nacional. O primeiro deles, Chumacero, meio-campista, conhecido como Schweinsteiger do Altiplano, né? Ele costumava jogar com a camisa 3 no Strongest. Jogou na seleção boliviana há muito tempo, jogou no Sport, passou pelo Sport na década passada, jogador conhecido por chutar muito forte na entrada da área, por fazer vários golaços nesse estilão dele. É uma peça importante do meio-campo, é o cara que promove ali a saída de bola da equipe do Always Ready. Ainda no meio-campo você tem ali o Juan Carlos Arce, que passou pelo Corinthians na década dos anos 2010, 2007, 2006, 2007, o Arce. Não tão conhecido pela técnica, né? Não é dos caras mais hábeis que passaram na história gloriosa do Corinthians, mas lá na Bolívia ele é muito venerado, jogador de seleção boliviana, né? Passou mais de uma década aí no Bolívar e agora é um dos principais jogadores do Always Ready. É o cabeça do meio campo junto com
Gustavo Cristaldo, camisa 10, bom de bola, chuta muito forte da entrada da área. Aliás, é uma das características, né? Eu falei do Timacero, eu falei do Arce, falei do Cristaldo, também tem o Ramacho. Todos eles gostam de chutar de média distância. Então, das questões para o Corinthians, fechar a entrada da área e não permitir os chutes de média e longa distância. Porque, como é sabido, altitude, a bola tem menor resistência no ar e costuma cair muito rápido. E aí o problema seria todo do Cássio. Então o Corinthians é interessante para o Corinthians evitar essas pancadas de média e longa distância, coisa que o time do Always Ready gosta de usar bastante. E além deles, um que não é tão conhecido, mas é uma peça que rodou aí América do Sul, tal, é Riquelme. Não camisa 10 ex-Boca, né? Não agora mandatário lá no Boca. O centroavante Riquelme, carequinha, jogou pelo Bolívar recentemente, fez gol contra o Palmeiras na edição 2020 da Copa Libertadores. É um jogador que tecnicamente não é dos melhores, né? Não é dos mais hábeis, mas dentro da área causa perigo e muito do jogo do Always Ready vem justamente dos cruzamentos, especialmente do lado esquerdo com Flores. Então o Corinthians tem que tomar cuidado com o Riquelme. Se deixar ele dominar, não é tanto problema. O problema é ele na área, cabeceando especialmente uma defesa como a do Corinthians, que nesta terça-feira não deve ter não terá o Fagner, lateral direito que está com problema na coxa. Acabou saindo durante o jogo, no início do jogo contra o São Paulo, na semifinal do Paulistão, e será desfalque. O Vitor Pereira tem testado algumas opções, testou João Pedro, que é reserva, testou o próprio João Vitor, mas o Vitor Pereira vê o João Vitor como uma peça importante na zaga, então talvez não desloque o João Vitor para a direita. Testou algumas opções, pode ser que o João Pedro seja titular nessa partida de terça-feira, vamos ver, ele ainda não foi exatamente testado, e o Corinthians sente muito a falta do Fagner, né? De 2018 para cá, o Fagner desfalcou o Corinthians 20 vezes, só venceu uma, né? Então é um problema aí pro Corinthians a ausência do Fagner. E para terminar aí a questão do Always Ready, alguns pontos fortes, os chutes de média distância, conforme eu falei, e essa tentativa de marcar pressão para roubar a bola perto do gol. É um time conhecido por subir muito a marcação, tentar pressionar, muitas vezes recorre ou recorria, agora com o Vichalba pode ser diferente, o Vichegas, melhor dizendo, pode ser diferente, mas o time recorre muito à marcação mais adiantada para roubar a bola na frente e finalizar o mais rápido possível. Então o Corinthians tem que ter essa inteligência de tentar evitar esses chutes de média distância. Por outro lado, por marcar mais à frente e tentar fazer essa pressão, e por conta dos zagueiros não serem tão rápidos assim, o Corinthians pode ter espaço às costas da defesa para explorar a velocidade. Claro que jogar na altitude não é exatamente uma combinação perfeita com jogo de velocidade, mas o William, Mosquito, se for titular, o próprio Roger Guedes, que vai jogar no comando do ataque, até porque o Vitor Pereira poderia usar o Júnior Moraes, mas ele teve um problema, também não foi convocado para o jogo, então provavelmente o Roger Guedes vai ser usado lá na frente. Então, são cartas que o Corinthians pode usar. E também a bola aérea, né? O Corinthians não é exatamente um time tão alto assim, com exceção dos zagueiros, do João Vitor, do Gil. Enfim, se recorrer ao Jô, pode ter mais uma peça ali de altura para brigar na área. A bola aérea defensiva do Always Red é um problema, né? Então, o Corinthians pode tentar explorar isso e também tentar, em dados momentos, pressionar o goleiro Jiménez, que com os pés não é dos melhores, né? O Jiménez, goleiro do Always Red, que com a bola nos pés é uma negação. Então, Corinthians e Always Red e Corinthians, jogo que será disputado na terça-feira, 21h30, é um dos tantos brasileiros que vão estrear na Copa Libertadores de América essa semana, mas a expectativa em relação ao Corinthians é alta. Alta, não exatamente porque o Corinthians seja um dos favoritos à conquista, até acho que briga por fora ali, acho que a disputa e o favoritismo vai ficar mesmo entre Atlético Mineiro, Palmeiras e River Plate. Nem coloco o Flamengo aí como um dos principais favoritos, até porque pelas reformulações que o time passou e pela forma como tem encontrado dificuldades com Paulo Souza, não vejo o Flamengo como favorito assim. Mas pelas peças, pelo trabalho do Vitor Pereira, enfim, o médio e longo prazo ali até o final do ano, né? Embora ano no Brasil seja
muito curto, e nesse ano de Copa do Mundo ainda mais, por conta do encurtamento da temporada. A temporada vai ser entregue ali em novembro, então as competições vão se atropelar. Se o Corinthians tiver como foco disputar as Copas, especialmente Libertadores e Copa do Brasil, pode ter sucesso, porque tecnicamente o time é muito bom. E aí vamos ver a estreia lá na altitude. Corinthians que tem o desempenho de 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em altitude. Vai ser o quarto time boliviano diferente que o Corinthians vai enfrentar. Vamos ver como vai ser esse desempenho aí do Coringão contra o Always Ready, que em inglês significa sempre pronto. O Corinthians também tem que estar pronto para vencer aí o time boliviano. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se por favor, acompanhe aí as notificações, apertando o sininho também. E vamos ter muita análise de Copa Libertadores de América, porque para mim é a maior competição que existe, é uma competição fantástica. Por mais desmandos e situações complicadas e embaraçosas que a gente tenha, a Libertadores é o nosso melhor produto na América do Sul, e aí a gente vai valorizá-lo como deve. Corinthians e Always Ready, a estreia do Timão na Libertadores. Um abraço para você e até a próxima.